que as nossas boas ações, elas podem nos garantir a nossa salvação, ou manter aquele que já foi salvo por Cristo? Ou a salvação, ela é um ato sobrenatural de Deus, através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua graça, independente das nossas ações? Então, se você tem dúvida a esse respeito, eu te convido a você assistir esse vídeo com bastante atenção. Muitos cristãos sinceros acreditam que eles serão salvos porque eles obedecem à palavra de Deus, porque eles creem em Cristo, porque eles praticam boas obras, porque ele ajuda o seu semelhante, e por isso eles vão ser salvos. E por que que essas pessoas acreditam dessa forma? Sendo que as Escrituras, ela vai dizer outra coisa totalmente diferente, porque eles não entendem, primeiramente, quem é Deus, segundo, qual a sua real situação segundo as Escrituras, a real situação de toda a humanidade segundo as Escrituras. Então, isso é essencial para que você possa entender o porquê que o ser humano não pode ser salvo pelas suas obras que ele realiza. As Escrituras vai dizer sobre a pessoa de Deus em diversas partes que ele é amoroso, que ele é misericordioso, que ele é compassivo e que ele deseja salvar toda a humanidade. Tanto é que, segundo as Escrituras, no capítulo 3 do livro de São João, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A questão é que Deus não é só amoroso, ele não é só misericordioso, ele também é justiça. E por ele ser justiça, ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Em diversas partes das Escrituras vai mostrar um Deus justo, um Deus amoroso, mas também um Deus justo, que pune o pecador, que pune o transgressor. Inclusive, a base do juízo vai ser as ações dos seres humanos. Está lá escrito que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E o que é que as Escrituras diz do ser humano? Qual a sua situação real? Qual o panorama da humanidade segundo a Bíblia Sagrada? A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5, por causa do homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos, todos pecaram e todos morreram. Então o pecado de Adão, ele não afetou apenas Adão. O ser humano não peca porque ele não se tornou pecador porque ele peca porque ele é pecador por natureza. A palavra vai dizer lá também no livro de aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, a partir do verso 10 já vai dizer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá vai dizer assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem mesmo um sequer. Em outra parte vai dizer que as nossas melhores obras em termos de salvação são trapos de imundícias perante Deus. Então, nada que nós façamos ou praticamos vai nos conceder a salvação. As Escrituras é bem claras quando vai dizer assim, que aos olhos da lei, perante os mandamentos de Deus, todo homem está reprovado. Então, não existe salvação por esforço próprio. E isso está de acordo com o que as Escrituras vai demonstrar. Por exemplo, o capítulo 2 do livro aos Efésios, do 8 ao 9, vai dizer assim, que nós somos salvos por graça, ou seja, por favor divino, por misericórdia. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Em outro texto, lá no livro de Tito, no capítulo 3, diz que nós não somos salvos pelas boas obras de justiça que nós praticamos, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, a qual Deus derramou abundantemente dentro do nosso coração. Então, salvação é dom de Deus. O homem, por si só, está perdido. E é isso que as Escrituras vai dizer também lá no livro de Efésios, no capítulo 2, nos primeiros versículos, vai dizer assim, que nós estávamos mortos antes de nós crermos em Cristo, estávamos nós mortos em pecados e delitos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos ressuscitou juntamente com o Cristo. Pela graça sois salvos. Então não existe salvação por obra. Mas alguém pode dizer, não, mas está lá escrito que a fé sem obras é morta.
correto, está tudo certo. Eu não estou discordando disso. Mas a questão é, será que ali Tiago está dizendo que o homem que não pratica boas obras, ele não foi salvo por Cristo? Ou ele está dizendo que uma pessoa que foi salvo, ele, a partir deste momento que ele foi alcançado por Deus, foi salvo por confessar Cristo como seu Salvador, ele vai praticar boas obras, ele vai agir diferente, ele vai ser uma nova criatura, como está lá escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 12, que vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, as obras na vida do cristão, não vou dizer que elas não têm valor, têm muito valor. Não para a salvação, né? Mas para glorificarem a Deus. Por quê? Porque as Escrituras dizem assim, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, as nossas obras, as nossas boas ações, elas devem resplandecer perante o mundo, para que as pessoas vejam as obras que nós praticamos e glorifiquem a Deus. Então, as obras é como um fruto de uma árvore. Por exemplo, o fruto da árvore, ela não vai fazer a árvore boa ou ruim. O fruto da árvore apenas demonstra se a árvore é boa ou ruim. Assim também, as nossas ações, as nossas obras que nós praticamos, a nossa obediência, ela não vai comprar a nossa salvação, não vai conquistar a nossa salvação, apenas elas vão demonstrar de forma evidente e prática que nós fomos alcançados e salvos por Deus, né? Então, o que se espera de um cristão verdadeiro, de uma pessoa que foi salva por Cristo, é que ele realmente pratique boas obras, não para ele ser salvo, mas porque ele foi salvo. Então, quando Tiago disse que a fé sem obras é morta, ele estava dizendo que uma fé que não transforma o ser humano, uma fé de lábios, uma fé que não muda a mentalidade, não muda as ações, não muda o falar, o linguajar, a forma de tratar, então essa fé é morta, ou seja, é uma fé que não produz nada, uma fé que não muda nada. E nós vemos muitas pessoas que possuem esse tipo de fé, uma fé que diz que crê em Deus, mas quando você olha para aquela pessoa, você não vê uma mudança real. Então, como é que você vai dizer que aquela pessoa foi salva por Cristo? Assim também, quando você vê um cristão que ele confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você vê que ele evidencia, através das suas ações, atitudes de cristão, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que procura amar o seu próximo, uma pessoa que vive em conformidade com a palavra de Deus, então você vai dizer, não, realmente aquele homem ali, ele foi salvo por Cristo, uma pessoa diferente, eu conheci ele anos atrás, né? E realmente houve uma transformação. Então, as obras evidenciam quem foi salvo. As obras não é a causa da salvação, é o resultado de quem foi salvo. Entendeu? Então, tire isso da sua cabeça. Primeiro, se a salvação fosse por obras, então seria algo que eu conquistei com o meu próprio esforço. Então, Cristo não seria o meu Salvador, eu mesmo seria o meu Salvador. E Cristo não precisava ter sofrido. Se as minhas obras, se basta apenas eu crer em Deus e praticar boas ações, então Cristo não precisava vir, porque quando Cristo veio, já existia pessoas que acreditavam em Deus e que praticavam boas obras, né? E nem por isso eles eram salvos por isso, eles foram salvos por quê? Porque eles acreditaram que viria, né, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, né? Então, espero que eu tenha contribuído, te ajudado a você entender melhor essa questão, uma questão realmente delicada, complexa, e ela tem que ser entendida para que assim a gente não incorra em heresias, em falsos ensinos, né? Então, se você quer aprender mais um pouquinho sobre esse tema e tantos outros temas relevantes das Escrituras, nos acompanhe, porque aqui sempre nós vamos ter temas importantíssimos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.